Em João capítulo 3 nós temos a história de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos não é um homem comum, pelo menos na sua nação, porque ele ocupava em primeiro lugar um lugar de liderança religiosa. Nicodemos era um homem já com uma certa idade avançada e dirigia a religião de Israel. Numa noite ele foi ter com Jesus. Ele chegou para Jesus dizendo o seguinte: Mestre, sabemos que o Senhor vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais se Deus não for com ele. Jesus respondeu a Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo para entrar no reino dos céus. Jesus vai discorrer no capítulo 3 de João sobre a realidade da necessidade do novo nascimento com um homem religioso, um homem que tinha religião. Na verdade, dentre todas as religiões supostas do mundo, o judaísmo é uma boa e bonita religião. Mas o que choca no texto é que, com tanta religião, com tanto tempo na religião, quando Jesus disse que ele tinha que nascer de novo, ele disse assim: como é que pode um homem velho nascer de novo? Tem que voltar para o ventre da sua mãe? Em outras palavras, Nicodemos, com sua religião, com seus ensinos como rabi durante muitos anos, nunca entendeu o que era a graça de Deus. Religião. O que é religião? Religião é a tentativa do homem de achegar-se a Deus do seu próprio jeito. Religião tem um peso fortíssimo quando se fala de chegar a Deus e ser salvo eternamente. O nome é mérito. Mérito. Vou fazer algo para eu chegar até Deus. Fazer algo. Eu vou ser bom. Bom filho, bom esposo, bom cidadão. Eu vou fazer o bem. Bem a qualquer pessoa. Eu gosto muito das palavras de amor que Jesus ensina. E nessa busca de fazer o bem, a pessoa pode se tornar uma pessoa como Nicodemos, que vai viver a vida toda no mérito, tentando fazer algo. E quando Jesus lhe diz que é preciso nascer de novo, e esse nascimento é algo que vem de Deus, que parte dos céus para o homem, em que o homem não tem participação alguma, ele não é sinérgico nesse processo. Final da história é que começamos então a arranhar a compreensão da graça. A graça de Deus significa que você e eu não temos mérito algum para chegar diante de Deus e sermos salvos por Ele. A Bíblia diz em Romanos 1,6, esse é o problema humano, não há nada em nós, é pela graça. Romanos 1,6 diz: e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Não é pelo que a pessoa faz. Paulo combate isso muito forte em capítulo 3 de Romanos, em Filipenses capítulo 3, porque ele é um homem que acreditava que se praticasse todas as obras da lei, ele seria justificado, ele seria salvo.
Graça significa que Deus, com seu amor e bondade, nos salva sem nenhum mérito. Por que Ele faz isso? Porque Ele quer. Não se entende graça enquanto não se entende a dívida. Por que eu não posso fazer nada para me salvar? Por que eu não posso fazer nada para chegar até Deus? Por causa do seu estado diante de Deus. A declaração que Deus dá para você, para mim, para todos nós, é a mais terrível e aquela que nenhum ser humano no século 21 gosta. Lembrando que o homem tem sido um instrumento para centrar em si e achar que ele é o centro de tudo. A declaração bíblica para o homem é que ele é pecador. O que significa isso? Que ele tem intenções, vontades, desejos, propósitos, pensamentos, ações e reações contra Deus, contra o que Deus disse para ele não fazer. Alguém disse: eu não sou pecador. Uma leitura simples, nem cuidadosa, simples, dos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, vai revelar que eu e você somos pecadores, fabricantes e adoradores de ídolos, amantes de nós mesmos e não de Deus, fazemos da vida o centro dela, somos capazes de violar a autoridade, começando com o nosso lar, com os nossos pais. Matamos, roubamos, falamos mal, adulteramos. Faço nada disso não, pastor. Mas o 10º mandamento diz: não cobiçarás. E a cobiça está dentro do coração. Você não consegue, as pessoas não conseguem ver o que você faz e eu faço, mas Deus consegue. A Bíblia nos chama de pecadores. Esse é o nosso estado. É esse estado que nos incapacita de fazer alguma coisa. Jesus foi longe ao dizer, em João 8,34, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Não é só um pecador que peca, é um pecador voltado para pecar, escravo. O que significa isso? Não há uma possibilidade humana de libertação, porque ele não pode fazer nada, porque ele está escravo do pecado. Nada para Deus, ele está amarrado, preso sobre esses grilhões do pecado sobre ele. Paulo entendeu muito bem isso quando ele disse em Romanos 3, versículo 9, 10 e 23, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado quem? Que todos, tanto judeus, que têm a lei, que têm a religião do qual Paulo é, como gregos, que têm a cultura, que têm a filosofia, que têm a beleza intelectual, todos estão debaixo do pecado. Versículo 10, como diz, como está escrito no Salmo 14: não há justo nenhum sequer. Versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas eu não tenho pecado, pastor. Não tenho pecado. Eu não acredito nisso. Não muda nada. 1 João 1, 8 e 10 diz: e se dissermos que não temos pecado nenhum, primeiro, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. É como alguém, como eu, que fui ao médico, detectado pressão alta, ele diz: você tem que tomar o remédio. Eu disse: mas eu não preciso de remédio. Imagina eu dizendo que não preciso de remédio. O senhor pode ter um AVC a qualquer momento. Não, mas eu não estou doente. Mas a pressão, o medidor de pressão diz: não, mas não precisa. Me enganando. A doença do homem é o pecado. Se alguém diz que não tem pecado, ele se engana. Pior, versículo 10 diz: se dissermos que não temos cometido pecado,
fazemos-lo mentiroso. Não é o fato de que eu só me engano. A Bíblia diz que eu chamo Deus de mentiroso, porque Deus diz que eu sou pecador. E declara claramente que a sua palavra não está em nós. Pior, como pecador eu sou escravo, minha tendência é pecar, dentre a minha tendência é dizer e justificar que eu não peque. Mas o pior está em Romanos 6,23, que diz: pois o salário do pecado é a morte. Hoje às 9 horas da manhã, faleceu a sobrinha da Cláudia, depois de uma luta com câncer. 2 semanas atrás nós estávamos aqui no funeral do seu João. Essa semana, segunda-feira, faleceu o pai da Regina. Em breve vai ser o seu funeral. O melhor investimento que você pode fazer na sua vida é comprar um caixão. Você não vai errar. Que é isso, pastor? Que noite trágica. A gente não gosta de ouvir isso. A gente gosta de ver entretenimento. A gente não gosta dessas coisas. Mas ninguém é curado enquanto não vê o problema. A Bíblia é clara. Eu me lembro do meu cunhado Dalmo. Ele disse para mim uma vez: por que me converti a Jesus, Roberto? Porque eu fui para a Bíblia, e lendo a Bíblia, eu fui confrontado com o que eu era, não com o que eu achava que era. Queridos, nessa noite, a realidade da morte é uma grande verdade e triste. O salário do pecado é a morte. A cada funeral, a cada cemitério que vamos, ali está declarado que somos pecadores. Que situação! Que situação eu e você nos encontramos. Não é ficar falando do pecado, não é simplesmente dizer assim: o fulano de tal é pecador, eu sou pecador. Não, é sentir essa realidade do afastamento de Deus, e entender que eu não posso fazer nada. E se eu não posso fazer nada, eu estou perdido. Paulo chega a gritar no capítulo 7 de Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem? Ele diz assim, mas, a adversativa é forte na Bíblia, mas, graças a Deus por Jesus Cristo. É aí que você entende a graça. Se eu sou pecador e não posso me salvar, quem é que pode? Deus. Em primeiro lugar, Deus não teve obrigação nenhuma de fazer. Tudo é uma realidade do que Ele quis. Em Gênesis 3,15, quando o homem pecou, temos a primeira promessa da Bíblia, que Deus diz para a serpente, Satanás, capítulo 12 de Apocalipse, diz que aquela serpente é Satanás, diz que vai vir o descendente da mulher que vai esmagar a sua cabeça. Quem é o descendente da mulher? Jesus. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Ele faz parte da triunidade divina. Deus Filho. João abre o seu evangelho dizendo em João 1:1: no princípio era o verbo estava com Deus Pai, palavra face a face com o Pai, distingue ele do Pai, e diz assim: e ele era Deus. O que é graça? Graça é que Deus saiu dos céus para se tornar um ser humano. Nós chamamos essa expressão de encarnação, se tornar como um de nós.
para nos salvar. Porque quando ele nasceu, em Mateus 1:21, o anjo disse a José: você vai colocar o nome dele de Jesus. Jesus é a palavra portuguesa, que vem da palavra grega Jesus. A palavra grega vem da palavra hebraica Yeshua, que significa Jeová é salvação. E diz: você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Pecadores precisam de um Salvador, e não pode ser eles mesmos. Quem é o Salvador? Jesus. Aonde que ele salva? Lá na cruz. Em Êxodo 12, quando foi instituída a Páscoa, no 10º dia, daquele dia, o judeu deveria separar um cordeirinho. No 14º dia, aquele cordeiro seria morto. Deus disse assim, na primeira Páscoa: você vai pegar aquele sangue e vai colocar nas vegas da porta, parte de cima. Porque eu vou vir com um anjo na 10ª praga, e aonde eu não encontrar o sangue, onde eu encontrar o sangue eu passo. Daí a palavra Páscoa, passar por cima. Mas onde eu não encontrar haverá morte. O sangue do cordeiro salva do juízo de Deus. O sangue do cordeiro é a demonstração da graça para o judeu. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, que Jesus é o nosso cordeiro pascal. Porque na cruz a graça é revelada para os pecadores? Porque na cruz o cordeiro é Jesus, sem defeito. João Batista, em João capítulo 1, versículo 29, olha para Jesus, quando ele vê Jesus, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira. Porque os cordeiros do Antigo Testamento cobriam. Jesus tira o pecado. Pois que só Deus veio aqui. O pecado tem um preço. O salário do pecado é a morte. Ou a pessoa morre, ou alguém morre pela pessoa. Aquele cordeiro morreu para que os judeus que colocassem aquele sangue, aplicasse em obediência, seriam salvos. A graça sendo demonstrada. Você e eu não seremos salvos porque somos bons, temos uma boa religião. Fui criado dessa religião a vida toda. Não, nada disso. É graça. Paulo explica em Efésios 8, 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, a fé que a pessoa precisa crer, é o próprio Deus que dá, diz o texto, não vem de vós, é um dom de Deus. O que é isso? A graça que salva, precisa a pessoa crer. Mas para a pessoa crer, o próprio Deus é que dá a capacidade para ela crer. A Bíblia diz assim, várias vezes: e Deus abriu a mente, e a pessoa entendeu. É um dom, é um presente. A fé que leva você a crer é um presente de Deus. Crê em quê? Nessa graça. Ele diz assim: não é de obras para que ninguém se glorie. Não, eu criei porque eu entendi intelectualmente. Não. Você só vai crer porque Deus lhe deu a fé pela graça, para entender sua graça, para que você não diga assim: eu sou tal. Olha a expressão da graça de Deus dita pelos lábios do Senhor Jesus. João 3, 16 a 18 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é sério. Porque enquanto
a graça de Deus demonstrada em Jesus para aquele que crê, dá a vida eterna, é porque há um perigo, as pessoas podem perecer eternamente. Jesus dizendo, ele continua, versículo 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo na primeira vez, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque se você acompanhar a série de mensagens que eu estou pregando aqui no livro de Apocalipse, você vai ver que haverá um dia em que Deus vai julgar esse mundo. Mas a primeira vinda de Jesus, ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Aí versículo 18, Jesus diz: quem nele crê, em Jesus, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não é crer porque você foi batizado, não é crer porque você acha que é bonito, não é crer porque você está na cristandade, não é crer porque você lê a Bíblia, está numa igreja como essa aqui. Não, é crer porque você entendeu a realidade de que você estava condenado por causa dos seus pecados, e que Jesus é a salvação de Deus, e você foi para Ele. Graça de Deus é um presente de Deus, não é um empréstimo. A graça é um presente que não gera custo para quem recebe, mas gera custo para quem o deu. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Ele não falou, ele provou, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A morte de Jesus é a prova do amor de Deus Pai para pecadores. É isso que a Bíblia diz. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, aonde? Na cruz, antes por todos nós o entregou. Deus Pai não abriu mão e não respondeu à oração do Senhor Jesus: se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não respondeu, mas seja feita a tua vontade. Qual é a vontade do Pai? Que o Filho se entregasse para a salvação dos pecadores. A Bíblia diz que Jesus sentiu o abandono do Pai. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus o desamparou? Porque naquele momento o pecado daqueles que seriam salvos estava sobre Jesus Cristo. Deus não acudiu o seu Filho. Isso é prova do amor, prova de amor do Senhor Jesus, que se entregou, e do Pai que o deu. E antes dele morrer, ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Antes dele morrer, ele diz: está consumado. Tetelestai, palavra grega. Consumado em que sentido? Foi feita a obra. Que obra? De salvação, que custou o Filho, que custou a descida de Deus ao céu, dos céus à terra. E você e eu queremos ser salvos pelas obras? Isso é blasfêmia. A única obra que Deus aceita é a de Jesus Cristo. Deixe-me dar o testemunho do apóstolo Paulo. A graça é um presente pessoal intransferível. Olha o testemunho do apóstolo Paulo: sou grato para com aquele que me fortaleceu. 1 Timóteo 1,12 e 14. Me fortaleceu. Quem? Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério da palavra, conforme o chamado que Deus deu a Paulo em Atos 9. Jesus deu a Paulo seu ministério apostolar. A mim, quem era ele? Como é que ele se define? No outro tempo, era blasfemo e perseguidor, insolente. O que ele está dizendo? O currículo que ele dá sobre ele em Filipenses 3, que nenhum de nós aqui vamos alcançar, e nenhum ser humano vai alcançar o currículo de Paulo, mas ele diz: eu era blasfemo contra Deus, eu era perseguidor do povo de Deus, eu era insolente, eu falava coisas contra o Senhor Jesus. Mas ele diz: obtive misericórdia, Deus teve dó de mim, pois o fiz como?
Por que eu fiz tudo isso? Porque eu era ignorante em relação às coisas de Deus. Por que eu fiz tudo isso? Ele disse, porque eu era incrédulo, não cria. 14, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus na minha vida. O que ele recebe da realidade dos seus pecados? Misericórdia, a graça, a fé, o amor. Ele entendeu, porque o Espírito abriu seus olhos para que ele pudesse entender a graça de Deus na sua vida pessoal. Então, só vamos entender a graça quando começarmos a apartar nossa cabeça dos méritos, porque eu sou um pecador, e nos rendermos, como Paulo fez a Jesus. E por último, a graça não só lhe salva, como é um presente que acompanha você todos os dias. 1 Coríntios 15, 10 diz, mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, os demais apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça comigo. Em outras palavras, a graça faz você humilde. Na verdade, reconhecer os seus pecados e se entregar a Jesus é um sinal de humildade. Na verdade, é o primeiro passo, porque Deus não recebe ninguém orgulhoso, porque a Bíblia diz em Filipenses 2 que Jesus se humilhou. A graça faz assim, dizer assim, eu tenho dinheiro, mas eu me tornei uma pessoa bem financeiramente para a glória do Senhor, vou usar para a glória do Senhor. Eu tenho influência, eu tenho poder, mas é para a glória do Senhor. Eu só sou o que sou por causa de Jesus. Faz você viver humilde. Nossa sociedade precisa ser mais humilde, precisa de Jesus. Enquanto nossa sociedade não vier a Cristo, não tem humildade. Você não vai ficar mais humilde com técnicas, não vai ficar. Tem que ter o poder do Espírito de Deus dentro de você, que transforma a sua vida, que te humilha no primeiro passo, levando você a reconhecer seus pecados e vir à graça. E por último, a graça de Deus é que faz você necessitar dele dia após dia. Hebreus 4,16 diz, acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A Bíblia não ensina que você precisa de um intercessor. Não ensina. Não tem ninguém melhor que você, e nem pior que você. Todos os seres humanos que viveram nessa terra são pecadores, e se algo aconteceu com eles, foi pela graça. Só tem um que tem mérito, Jesus Cristo. E você, segundo a Bíblia, diz assim, quando você vem a Jesus, abre-se um contato direto com Deus, direto. Você pode a qualquer momento entrar no trono da graça, pedir para você e para os outros a graça que você quer. Não tem mais intermediário. E isso é bem claro, porque quando Jesus morreu, o véu do santuário rasgou de cima para baixo. Não foi de baixo para cima, de cima para baixo. O que é aquele véu? Lá só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Agora todos podemos entrar. Todos. Você é um sacerdote, você é mais ninguém. Quando você crê em Jesus, o trono está aberto para você orar, para você buscar o Senhor. Tudo por causa de Jesus. Aqueles que foram alcançados pela graça vivem de forma humilde. Aqueles que foram alcançados pela graça buscam a Deus em oração, porque são dependentes dele. Você entendeu a graça hoje à noite? Se você entendeu, diga obrigado, Senhor. Quero viver por essa graça. Oremos.